Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje com o engenheiro Antônio Sobrinho, a gente vai bater um papo super legal sobre o mercado de crédito de carbono. E para começar a conversa, a gente gostaria de saber o que é crédito de carbono. Olá, Bruno, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz em estar participando, espero poder auxiliar com algumas questões. Bom, o crédito de carbono, ele nada mais é do que o comprovante de que alguém conseguiu reduzir ou evitar 1 tonelada de CO2 na atmosfera. Então, um crédito de carbono, ele funciona como se fosse uma moeda ambiental, onde um crédito equivale a 1 tonelada de CO2 evitada ou removida da atmosfera. Engenheiro Antônio, e uma pergunta. Quais os tipos de projetos que geram esse crédito de carbono? Certo. Existem diversos tipos de projetos para gerar crédito de carbono, né? Eles são divididos em basicamente dois grupos: aqueles que removem CO2 e aqueles que evitam a emissão de CO2. E nisso a gente tem projetos de transição energética, então usinas de energia renovável, substituição de diesel por bateria. Temos projeto na mobilidade, então substituição de uma frota a combustão por uma frota elétrica. Para resíduos, o mais conhecido, acredito eu, são os projetos de floresta, então o reflorestamento ou a manutenção de uma mata em pé podem sim estar gerando crédito de carbono. Engenheiro, agora tem uma pergunta. Às vezes eu ouço falar sobre o mercado regulado e o mercado voluntário de crédito de carbono. Você consegue especificar a diferença? Eu vejo que a principal diferença entre o mercado voluntário e o mercado regulado está principalmente em quem participa, se é obrigatório ou não e como as regras são definidas, tá? Eu vou começar falando um pouquinho do regulado. O regulado, empresas, por lei, precisam reduzir emissões e comprar ou compensar as emissões em etapas, né? Então, a participação no mercado regulado, ela acaba sendo obrigatória, e aí é definido quem participa, como participa. No mercado regulado, a gente tem também o que eles chamam de CAP, que são limites de emissões. Então, no mercado regulado, a política pública, ela define um limite para uma empresa ou um tipo de serviço ou produto de emissão embutida naquilo. E é claro que no mercado regulado, diferente do mercado voluntário, quem não cumpre ou quem não participa acaba sofrendo penalidades e sanções. Totalmente diferente do mercado regulado, que é o que a gente tem hoje no Brasil, onde a participação ela é opcional, por iniciativa própria, né? Então, a gente tem hoje no Brasil alguns projetos e a gente está crescendo bastante esse mercado, mas é tudo motivado por responsabilidade ambiental, metas de ESG, compromisso de neutralidade. Então, a gente não tem regra definida e a gente acaba tendo padrão variado, né? Então, acaba sendo mais flexível, a gente tem meta que é até 2030, 2050. Então, acredito que essas são as principais diferenças entre os mercados. E você falou do mercado regulado, algo que me interessa. Então, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem precisa comprar, né, e quem pode comprar créditos de carbono? Dentro do mercado regulado, tem algumas regras, e isso também se aplica principalmente no mercado voluntário, porque a gente tem bastante multinacional. Então, quem que precisa comprar créditos de carbono? Principalmente as empresas que não conseguem diminuir e zerar suas emissões. Então, a gente parte do princípio de que uma empresa que ela precisa compensar as emissões, muitas das vezes ela não consegue compensar com um projeto próprio. Então, aí ela parte para a compra de créditos de carbono, né? Quando é possível fazer dessa maneira. Em alguns cenários, a empresa ela não pode comprar o crédito de carbono, ela precisa compensar com um projeto próprio, tá? Mas, basicamente, quem precisa comprar crédito de carbono é quem precisa zerar suas emissões e não consegue fazer isso por redução ou por compensação própria. Agora eu te ouvi aqui falando e fiquei pensando assim, como uma empresa sabe o quanto de crédito ela precisa comprar? A gente sempre começa fazendo inventário de gases de efeito estufa ou inventário de carbono, como algumas pessoas dizem, né? Então, nesse inventário, a gente quantifica e mensura em escopos diferentes e com categorias diferentes, quanto aquela empresa
produto ou até mesmo serviço emite, né? Então a gente parte desse princípio. Então a gente faz o inventário e aí esse inventário ele pode ou não ser publicado e ele pode ou não ser auditado. Mas nesse inventário ele contém tudo que a empresa tem, inclusive bens de consumo, investimentos, enfim. Então a gente sempre parte desse princípio, fazendo a quantificação de quanto que eu emito, só para assim eu entender aonde ou quanto que eu preciso comprar. A gente tá falando de empresa, mas eu fico pensando assim, se uma pessoa, né, uma pessoa física, ela pode comprar crédito carbono. Isso faz algum sentido? E por que que ela compraria? Bom, é possível sim, isso eu acho que é mais comum lá fora do que aqui no Brasil. É possível uma pessoa comprar crédito de carbono no cartão de crédito, inclusive por Pix. Isso já acontece e assim, é até bem acessível a gente comprar direto da certificadora ou a gente pode comprar também por algumas fintechs e plataformas online, né? Mas basicamente, um exemplo prático disso é na aviação. Então, quando você vai comprar a passagem de avião, tem muitas companhias que já colocam ali a compensação direto na passagem, outras colocam isso como opção, mas o ideal seria uma pessoa comprar, verificar, né, quanto que ela emite em um ano, comprar esse crédito para compensar do ano anterior. Mas é possível sim. E uma pergunta assim, eu acompanho um pouco, né? Eu sou uma pessoa leiga no que se diz respeito ao crédito de carbono, mas eu sei que os preços variam muito ao longo do tempo, né? Você consegue me explicar Uhum. por que que ocorre essa variação, né? E, e é assim, e se ocorre, por que que ocorre, né? É uma pergunta assim que eu tenho muito interesse. Boa pergunta. Por que que os preços dos créditos de carbono, né, variam bastante? Porque os projetos variam também. Então, cada tipo de projeto de geração de créditos de carbono tem um custo e a gente tem uma diversidade muito grande de projetos, né? Então, existem projetos que para gerar aquele crédito, o custo foi muito maior. Então, o crédito de carbono gerado em um processo de floresta é diferente do crédito de carbono gerado em um processo de renovável, por exemplo. Além disso, a gente tem a questão dos rates. Então, se eu tenho um projeto de crédito de carbono que ele atinge mais ODS, então ele gera mais emprego, ele gera mais igualdade, ele gera mais educação, automaticamente esse crédito ele vai ter um valor de mercado estimado. Ok, eu percebi, ok? Uhum. Mas ainda faltou. Deixa eu tentar aqui encontrar uma forma mais fácil, talvez, de a gente explicar para quem está nos ouvindo. Pelo que eu entendi, é que a variação de preço se dá pelo o tipo de projeto, ou seja, a complexidade do projeto que está gerando esse crédito carbono, né? Então, Correto. é, é, me ajude aqui. Na verdade, se o projeto é complexo, acaba o crédito sendo mais caro. É isso que eu estou falando? Está correto esse pensamento? Tem também, sim, e tem também a questão da variação de mercado mesmo. Então, a gente está falando de um projeto, um crédito de carbono aqui no estado de São Paulo, ele pode ser diferente do crédito de carbono de algum estado do Nordeste, ou, por exemplo, o crédito de carbono de uma usina solar, ele é diferente do crédito de carbono de uma usina eólica, né? Então, tem variação por país, por certificadora, por demanda e por rating. Ok, então eu entendo que, pronto, o crédito carbono é regulado o preço é regulado pelo mercado, correto? Agora, Isso. como eu sei que eu estou comprando um crédito carbono, esse crédito é confiável, né? Ele realmente existe, né? Eu como empresa, como pessoa física, eu quero comprar um crédito carbono. Eu sei que aquele crédito carbono que foi gerado realmente existe. Muito bem. Durante o processo de certificação de um projeto, então, para um projeto começar a gerar crédito de carbono, é um processo bem complexo. E aí, quando eu vou escolher um projeto de crédito de carbono, todos eles ficam registrados em plataformas públicas para consulta, tá? Então, aí é interessante verificar a certificadora, então, escolher uma certificadora dependendo do tipo de crédito e do tipo de projeto que você está buscando, olhar na certificadora, olhar o projeto,
Na certificadora fica, inclusive, todos os documentos que são pertinentes à certificação, à validação e auditoria. Então, lá na plataforma, você consegue ver quem que é o dono do projeto, quem que desenvolveu, como que aquilo vai ser monitorado, aí tem a quantidade de crédito disponível. Então, e aí, assim, certificadoras que pegam muito no pé com relação à dupla contagem, se aquele projeto ele já não está participando de um outro projeto. Então, isso tudo a gente consegue pesquisar direto na plataforma da certificadora e direto na página do projeto em si. Engenheiro, agora eu tenho uma pergunta, eu queria dividir essa pergunta em duas, né? Para a Aham. empresa que gostaria de comprar crédito de carbono, quais são os primeiros passos? E depois, para a mesma pergunta, aí uma empresa que gostaria de gerar crédito, quais são os primeiros passos? Muito, muito boa sua pergunta. Primeiro, a gente precisa partir fazendo inventário, né? Então, assim, se uma empresa quer começar, procure uma consultoria especializada. Isso é muito importante, porque a gente tem muita informação dispersa aí. Então, o primeiro passo é procurar uma consultoria especializada, fazer um inventário, né? Definir metas de redução, porque se eu consigo reduzir as minhas emissões, não tem por que eu comprar efetivamente os créditos, né? Então, primeiro, ter um overview de como que está o meu cenário, saber aonde eu emito mais, em qual escopo, em qual categoria, se eu consigo diminuir, não conseguir diminuir, aí sim a gente parte para comprar créditos de carbono. E aí, se a consultoria que prestou o serviço de inventário e de descarbonização não tem esse serviço, você pode procurar outra consultoria e comprar crédito, mas é interessante fazer tudo isso com uma consultoria especializada, né? Agora, para a empresa que quer gerar o crédito de carbono, ou para uma empreitada que quer entrar nesse mercado, é importante também procurar uma consultoria, porque os projetos de crédito de carbono, eles são muito complexos. A gente tem uma gama de cálculos e de documentos que a gente precisa enviar, envolve auditoria externa, envolve validação externa. Então, primeiro entender o cenário e sempre que possível procurar um especialista ou uma consultoria, ou se você já tiver uma consultoria, perguntar se essa consultoria faz, para começar a dar os primeiros passos. E óbvio que ambos os processos, tanto para você comprar o crédito, quanto para você gerar o crédito, levam um tempo, tá? Um tempo assim para a gente entender o cenário, para a gente entrar em contato, pesquisar o melhor crédito, o melhor caminho. Mas basicamente, acredito que são esses os primeiros passos para seguir nesse caminho. Engenheiro, mas vamos pensar de uma forma prática, né? Hum, Uma empresa que quer comprar o crédito carbono. Assim, na prática, como que ela faz? Qual é o processo, né? Você conseguiria explicar o processo de forma resumida para gente? se ela já tiver um projeto que ela queira comprar específico, ela já pode entrar lá na plataforma e fazer a compra online, não tem problema. Agora, se ela não sabe de qual projeto ela quer comprar o crédito, ou a gente tem algumas plataformas hoje que você consegue comprar o crédito e aí depois solicitar a rastreabilidade. Eu não acho isso tão interessante, tá? Mas basicamente, se você já tem a quantidade, eu quero comprar X créditos de carbono, você pode colocar, buscar plataformas, né, de confiáveis, principalmente, e colocar lá a quantidade, e esses créditos vão ser enviados para você, alguém vai entrar em contato com você para estar fazendo a transferência do crédito e, posteriormente, a aposentadoria dele. Perfeito. E falando, eu dei o exemplo, né? Você deu o exemplo prático de como fazer a compra, mas eu Uhum. imagino que as empresas que queiram fazer essa compra, elas cometem erros. Quais são os erros mais comuns quando uma empresa pensa em comprar crédito de carbono? Eu vejo que, primeiro, ir pelo mais barato, né? Quando a gente está falando de crédito de carbono, a gente precisa entender a robustez disso e não ir por preço. Então, um dos erros é ir pelo preço e comprar crédito barato, sem certificação ou de origem duvidosa. Não fazer o inventário antes, então a empresa que já parte para compra sem fazer o inventário, ela pode estar comprando muito mais do que ela realmente precisa. Isso é bem comum de se ver. Também comprar crédito de plataformas que
que não são certificadas, que não são homologadas, que não têm parceria com certificadora, ou que não, de repente, não é o core business daquela empresa, o crédito de carbono em si, aí acaba caindo em greenwashing. Então, isso é muito comum, acho que são esses os principais riscos e erros que alguém pode cometer, ir por valor, ir por preço, procurar crédito barato e sem certificação, não fazer inventário. E, engenheiro, você falou uma expressão que é muito utilizada hoje, que é o greenwash, ok? Eu já tive vários bate-papos no canal Arena Ambiental e as pessoas falaram sobre greenwashing. E eu imagino que o Uhum, mercado do crédito carbono ele também pode induzir empresas a cometer esse erro, né? Ou utilizar o mercado de crédito carbono de forma errada uhum. e cair no que se fala, no que se diz greenwash. O que as empresas devem evitar para não cair nessa cilada do greenwash? Eu acho que o princípio da transparência é fundamental, né, para a gente não cair nesse greenwashing. Então, sempre publique suas metas, publique seu inventário, né? Um inventário bem feito não tem por que não ser publicado. Tenha metas tangíveis e reais, né? Eu acho que não dá para colocar ou publicar uma notícia de que eu vou ser carbono zero até o final de 2026, por exemplo, né? Então, procurar ser transparente, procurar ter metas reais e sempre explicar o que foi reduzido, como foi reduzido, o que está acontecendo internamente, como está sendo compensado, de onde está sendo compensado. Acho importante sempre escolher projetos sérios e certificados, né? Projeto que foi certificado, validado e auditado, que tenha rastreabilidade. Se possível, escolher um projeto próximo de você. Então, isso também é um ponto importante, porque é o que eu tinha comentado um pouco antes com você, né? Se a gente ir pela pressa e pelo preço, a gente acaba caindo nisso e não comunicar o que está sendo feito e de que forma está sendo feito, pode acabar gerando aí essa ideia de greenwashing. Engenheiro, eu falei, a gente realmente no início da conversa falou sobre empresas que precisam comprar e eu fiz uma pergunta se pessoas físicas podem comprar. Existe alguma padronização, por exemplo, empresas grandes, pequenas, médias, quem realmente pode comprar? São todas empresas, startups, empresa individual, pessoa física a gente já falou que pode, né? Mas como que a gente sabe quem pode participar desse mercado de crédito carbono? Muito bom. A gente tem a ideia de que o mercado de carbono é só para grandes players, né? E não é, essa não é a realidade. Na verdade, fazer um inventário e dar os primeiros passos para estar atingindo esse mercado é muito mais fácil do que parece. Inclusive, se a empresa é menor, ou se é uma startup, ou se é, de repente, uma consultoria, um consultório, um dentista, é até mais fácil de estar fazendo inventário, de estar contabilizando, e o investimento que você aporta para estar comprando crédito, para estar participando do mercado, é inclusive muito menor. Então, hoje, pode ser comprado o crédito de carbono, ele não tem um limite mínimo para você comprar, né? Então, sim, existem pacotes de compensação pronto, inclusive, a gente pode comprar IREC para quem está no Mercado Livre, tem plataformas digitais, consultorias online que você consegue contratar para sua empresa, independente do tamanho do negócio. E você falou que, bom, se é independente do tamanho, Uhum. você citou bastante durante a conversa sobre empresas certificadas. Há algum site, algum lugar onde a gente possa encontrar quais as empresas que estão permitidas a comercializar esse crédito carbono? Eu vejo que você poderia sempre ir direto na certificadora, isso é um ponto, ou procurar uma consultoria que faça isso, porque o que a gente tem aqui, quando você coloca crédito de carbono, o que mais vai aparecer são notícias, são publicidades em si, né? Então, vejo que um lugar bem interessante para você ficar de olho no crédito de carbono é na própria certificadora. E aí a gente tem Gold Standard, Verra, o GCC, que é o Global Carbon Council também, que é uma plataforma, uma certificadora muito boa. Então você pode ir direto na certificadora. Eu acho que seria um caminho mais seguro. É claro que se você não se sentir seguro de fazer isso,
por conta própria, porque muitos deles também não têm a tradução, a gente pode procurar por fintechs. Fintechs também seria uma boa. Jean Antônio, você disse sobre criação de plataformas, então eu imagino que tenha muitas oportunidades, né? Você pode me dizer Uhum. algumas oportunidades, né? Perspectivas para quem está nos escutando, de oportunidades de negócio mesmo dentro do mercado do crédito carbono? Aham. Olha, o que eu vejo, tá? Se a gente está no mercado voluntário e, e a gente tem a possibilidade de começar a se preparar financeiramente, estrategicamente, para um mercado que tende a ser regulado, ou se eu tenho a oportunidade de começar a me preparar para uma meta que ela tende a ser obrigatória, eu poderia fazer isso já com antecedência, então eu ia ganhar na preparação e na estratégia. Empresas que já começaram a dar pequenos passos rumo à descarbonização também já estão na frente, porque elas vão, inclusive o próprio preço do crédito de carbono ele está variando. Então, se a gente tem a oportunidade de começar hoje com muitas possibilidades e variedades de projeto, descarbonização e fazer essa transição de uma maneira mais lenta, é muito mais barato e estratégico do que esperar de fato isso explodir, o preço do carbono é lá em cima e metas obrigatórias. Então acredito que eu respondo a sua pergunta dizendo que a gente pode usar isso como preparação e tirar proveito. E esses tem muitos negócios surgindo, assim. Então, tem empresa que a gente atende que já compensa suas emissões desde 2022. Então, assim, essa empresa que já compensa, que já faz o inventário, que já tem um processo robusto, ela já está na frente de muitas outras, né? Então, isso é uma oportunidade de negócio, não só para se preparar para um cenário, mas para se atualizar e atingir um mercado que está cada vez mais exigente. Antônio, você como engenheiro sanitarista, engenheiro ambiental, né? Uhum. Qual a dica que você daria para as pessoas que querem entrar nesse mercado de crédito de carbono, né? E por que eu falo isso? A nossa conversa vem chegando ao fim, mas você é consultor, experiente, e as pessoas gostariam de uma dica, né? E qual a dica que você poderia dar para quem quer entrar no mercado de crédito de carbono? Muito bem. Nós temos algumas plataformas de curso, inclusive da UNFCCC, é uma plataforma UNFCCC e-learning, que não precisa de formação prévia para estar fazendo. Então, eu comecei meus estudos por lá. Eu fiz um curso de introdução às mudanças climáticas e tem diversos cursos. Então, assim, o mercado de carbono, além de volátil, ele é muito novo se a gente comparar, por exemplo, com o mercado de resíduos, economia circular e outras temáticas da nossa área, né? Então, eu vejo que primeiro ponto é estudar bastante, fazer cursos, começar a ter fontes de estudos, por exemplo, o Spotify, um podcast, o YouTube, ou até mesmo o LinkedIn, seguir as páginas, começar a participar de webinar e começar a se inteirar no assunto, porque é um assunto relativamente novo, né? Eu acho que eu tenho muito que aprender ainda. Então, a minha dica é essa: estude, busque conhecimento, faça cursos, entenda um pouquinho, né? Como é um assunto muito novo, é muito fácil da gente acreditar em qualquer coisa que a gente vê. Então, sempre procure conhecimento e estudo de fontes confiáveis e, enfim, qualquer coisa eu estou à disposição também para poder conversar. Mas basicamente isso. E eu vejo que vai ser uma onda muito boa para surfar. O Brasil está avançando bastante. Então, com certeza, a gente tem muito chão aí pela frente. Jean Antônio, essa foi um Uhum, bate-papo muito legal uhum, e me abriu uma perspectiva nova, porque eu sou muito leigo, como eu disse aqui nessa conversa, e é legal porque eu não tinha ideia de que tem plataformas, né, que você falou, até anotei, que é o UNFCC, né, UNFCC, correto? o NFCCC, sim. CCC. Pronto, que é um estudo à distância gratuito. Eu acho que Isso. isso me abriu novas perspectivas. Eu vou até consultar. Fica a dica aí para o pessoal que está nos assistindo. E, poxa, eu agradeço demais essa conversa, né, para difundir um pouco do conhecimento. Quero agradecer seu tempo, que eu sei que é muito difícil. E espero contar com você para próximos bate-papos.
Antônio, muito obrigado. Com certeza, Bruno, eu que agradeço aí o convite, agradeço a participação, espero que tenham gostado. É um tema muito profundo, então acho que conseguimos falar um pouquinho por cima, né, sobre o que é o crédito de carbono, o mercado de carbono. Eu me coloco à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar, só me procurar. Antônio, muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.